web, em todo lugar. Podcast Fala Madá. Olá, minha gente! Mais um Fala Madá! Que prazer! E hoje eu tô com uma pessoa muito especial e muito querida também, viu? Hoje o tema, vocês já viram por aí nas redes sociais que o tema, vocês podem fazer pergunta, podem entrar pela Rede Multi, né, pelo YouTube Rede Multi, pode entrar no site da www.redemultitv.com.br, né? E vai ficar gravado depois, eu vou colocar no YouTube da Madá Matos 1. Falou? O nosso tema, aposentadoria. O que muda em 2023? Pois não. Aí, pelo aplicativo, beleza. O aplicativo Rede Multi TV. Beleza, meu nóis. Valeu. A importância de saber quando e como contribuir para ter direito à aposentadoria. Observando as novas regras definidas pela reforma previdenciária, o que esperar do novo governo em relação à Previdência com relevância para as pensões? Desde que a reforma da Previdência entrou em vigor em 13 de novembro de 2019, os requisitos para aposentadoria mudam anualmente. As regras de transição foram criadas para amenizar o impacto da reforma dos trabalhadores que já estavam no mercado de trabalho, que podem optar pela forma mais vantajosa na hora de se aposentar. E aí eu trago exatamente para poder responder isso para a gente, Gilson Fernando Ferreira de Menezes, mais conhecido como Gilson Fernando. Auditor fiscal da Previdência Social desde 1987, auditor da Receita Federal do Brasil desde 2007, aposentado, advogado da OAB, tem OAB, né, 36293, especialista em Direito Previdenciário e Trabalhista, é professor universitário no curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário 7 de Setembro, nas disciplinas Direito Previdenciário e Direito Tributário. É professor em curso de especialização na FIC Via Corpus e sócio da empresa DT Consultoria Tributária e Treinamento Empresarial Limitada. E ele é que vai nos ajudar e dizer assim, qual é essa dificuldade, como é que a gente chega, né, para se aposentar, com a questão do pessoal vaidade. Eu hoje fui fazer uma hidroginástica pela primeira vez. Quando eu olhei, eu digo, tudinho deve ser aposentado. só gatinha do pedaço. Só sexo. Só sexo. Sexagenário. Mas uma estava morta de feliz, porque hoje à tarde ela ia lá no Ministério ver a aposentadoria. Estava muito feliz. Isso. Quais as prestações previdenciárias, Gilson, possíveis aos beneficiários do INSS? Boa pergunta, Madalena. Primeiro, vamos estabelecer o que são os beneficiários, né? Nós temos dois grupos de beneficiários. Aqueles que são chamados segurados, que são os titulares do benefício, e os dependentes dos segurados, que podem receber benefícios derivados destes segurados. Para os segurados, o principal que as pessoas mais se perguntam é em relação à aposentadoria. Mas a Previdência não é só a aposentadoria. A Previdência também é o auxílio por incapacidade temporária. Então, sempre que um trabalhador estiver acometido de uma doença ou tenha sofrido um acidente, ele vai ter direito a buscar na Previdência Social uma remuneração enquanto ele cuida das lesões que sofreu por conta do acidente. Então, nós temos aposentadorias, tá? Hoje, por conta da reforma previdenciária da Emenda Constitucional 103, chamada aposentadoria programada. Nós temos também a aposentadoria por incapacidade permanente. Temos as aposentadorias especiais, que sofreram também uma grave mudança com a reforma. E para os dependentes, nós temos a pensão por morte e também o auxílio reclusão. Inclusive, Madá, eu estava há pouco ouvindo um noticiário e eu ouvi com muita apreensão as pessoas questionando que porque o preso vai receber um auxílio reclusão no valor de R$ 1.754, um absurdo, enquanto que o trabalhador recebe R$ 1.302 de salário mínimo. Acontece que, na verdade, ele não vai receber, nem os dependentes vão receber aquele valor. Aquele valor é o limite para que o segurado, e observe, o segurado que tenha cometido um delito e por acaso esteja preso, tá, a família vai ter direito a receber caso ele não possa mantê-la. Isso seria um pensamento da solidariedade social.
Com certeza. É realmente, às vezes tem notícia, né, que colocam e não procura a base de saber de onde é que veio. Mas quais os requisitos para se obter uma aposentadoria, Gilson? Nós temos duas espécies de requisitos. Nós temos aqueles chamados de regra geral, né, que vale para todas as pessoas que ingressaram no sistema depois de 13 de novembro de 2019, que é o chamado aposentadoria programada. Então, a mulher tem que ter 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuições. Porque se tiver a idade e não tiver a contribuição, também não vai obter o benefício. Até porque uma das características da Previdência Social é a contributividade. Se eu não contribuo, eu não tenho direito ao benefício. Já para o homem não houve alteração da idade. A idade permaneceu 65. A mulher foi que teve um acréscimo de 60 para 62 anos, 2 anos de acréscimo na idade mínima exigida. Mas para o homem, além da idade de 65, ele precisa comprovar 20 anos de contribuição. Tá? Se não tiver 20 anos de contribuição, a mulher 15 e o homem 20. Isso, até certo ponto, é preocupante, e o novo governo aí tem até acenado com possibilidades de benefícios regionalizados, até porque nós sabemos que cada região do país ela tem um índice de mortalidade totalmente diferente, índice de sobrevida. Então, enquanto no Nordeste nós temos uma vida mais curta, outras regiões do país a vida é um pouco mais longa. Então, atingir 65 anos de idade, talvez, para essa população seja mais fácil. Mas o mais preocupante, Madá, é que, para que a pessoa tenha 20 anos de contribuições, ele precisa, principalmente no Nordeste, ser muito previdente. Porque, na verdade, a gente tem encontrado, na nossa vida de advogado previdenciarista, a gente tem encontrado muitas pessoas com essa idade, mas que não conseguem atingir 15 anos de contribuição. Por quê? A relação laboral dele é muito sazonal, porque depende da atividade, depende do emprego. Nós não temos emprego pleno. Como não temos emprego pleno, isto é um complicador. Realmente, né? Você pega, sai do CLT, não entra aí fica trabalhando mesmo sem CLT, depois volta de novo e esquece aquele tempo. E naquele momento ele não contribui, ele poderia contribuir, mas o que ganha já não é suficiente para atender todos aqueles requisitos que o salário mínimo devia atingir, pelo menos constitucionalmente falando, tá? E aí ele acaba não contribuindo. Se ele não contribui, como é que ele vai fechar para se aposentar? Após aposentado, como se dá o reajuste da aposentadoria, vezes que muitas pessoas reclamam que ano a ano o valor do benefício diminui, se aproximando do valor do salário mínimo? Ok. Isso existe na Constituição um princípio chamado princípio da manutenção do poder de compra do benefício previdenciário. Tá? E como é que se mantém o poder de compra? Mantém repassando a inflação de determinado período. Ora, quando você vai se aposentar, então vamos aqui a um exemplo. No mês de setembro de 2022, tá? Alguém pediu um benefício previdenciário e obteve o direito a aposentar-se, recebeu o benefício dele. Vai receber pela primeira vez, a gente chama de renda mensal inicial. Então, nessa renda mensal inicial, para que chegasse até a ela, todos os salários que serviram de base para a contribuição foram atualizados monetariamente até aquela data. Tá? Então, em tese, pelo menos, né, legalmente falando, tá? Ele tem a inflação de todo o período laboral dele atendido no momento da aposentadoria. Quando ele se aposenta, e é natural que nós façamos isso, quando a gente recebe o primeiro valor, quanto é que eu me aposentei? Eu aposentei por R$3.000. Vamos supor que o salário mínimo ainda seja R$1.000, automaticamente até a gente faz, 3.000, salário mínimo é 1.000, eu ganho 3 salários mínimos. Tá? No primeiro reajuste, e a pergunta que tu me fizeste é essa, no primeiro reajuste, que é através do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, calculado pelo IBGE, ele não vai receber o valor do reajuste do todo o período, de todo o ano, mas sim prorata de quando? De setembro até dezembro. Então, se você verificar, saiu agora há pouco uma portaria ministerial dizendo quais são os índices de reajuste para cada mês que você obter o benefício. Janeiro, fevereiro, março, ele vai ter lá o índice que ele vai receber. Tá? A inflação do período todo foi 5,97. Ele não vai receber 5,97, ele vai receber proporcionalmente, dependendo do mês em que ele foi aposentado. E isso faz o quê? Ora, me aposentei com 3.000, 3 salários mínimos. Eu não recebo 5,97, que foi o reajuste do salário mínimo. Eu vou receber 1,5%, 2%, 0,8%.
Então, ele já toma o primeiro impacto e ele vai dizer, opa, o meu benefício foi reduzido. Tá? A partir daí, tá, o reajuste será sempre pelo INPC, mas, dependendo da política governamental, o salário mínimo pode ter um reajuste, mais do que a inflação. Se o reajuste for maior que a inflação, ele vai sofrer, mais uma vez, a perda da sua capacidade de compra. Embora legalmente, constitucionalmente, tenha sido cumprido o princípio da irredutibilidade dos benefícios, ele, na verdade, ele está perdendo poder de compra em relação à comparação mínima que a gente faz com o salário mínimo. Então, o conselho que a gente deve dar, olha só, gente, a gente está aqui no Fala Madá e a gente está falando com Gilson Fernando, né, que é auditor fiscal auditor fiscal da Previdência Social, né, que é advogado também e tem uma empresa de contabilidade. A gente está falando exatamente sobre a aposentadoria. Então, você quiser fazer alguma pergunta, entra nas redes sociais aqui da Rede Multi de Comunicação, né, e pode muito bem fazer uma pergunta e mandar uma pergunta para nossas redes sociais, que é no YouTube, é Rede Multi, tá? O aplicativo é Rede Multi TV, ou então no site www.redemultitv.com.br. Mas vai ficar gravado. Depois eu sei que muita gente que estava, viu, Gilson, muita gente nas redes sociais, no WhatsApp, perguntando como é que ia ser, que hora que ia ser, e eu explicando toda a vida a questão do horário. Mas vamos lá. Outra pergunta também que eu acho que todo quem está ouvindo gostaria de fazer. O que é a revisão da vida toda? Muito bom. Inclusive, tem saído vários vídeos, aí, chegando até a comentar, e é fake news, de que houve o cancelamento, de que foi a anulação do processo lá do STF. Então, o STF, agora no mês de dezembro, ele definiu que o trabalhador, tá, que se aposentou entre 1999 e 2019, ele terá direito a uma revisão. O que é essa revisão? Tá? Ora, hoje, tá, para que, quando a gente vai tentar a aposentadoria, pela regra atual, tá, será feito o cálculo da média aritmética de todos os salários de contribuição de julho de 94 até a data do requerimento. Só que essa regra agora é uma regra que está na Constituição. Antes disso, existe uma lei, a Lei 9876, que determinou que o cálculo seria feito de 80% da média de julho de 94 para cá. Só que na própria Lei 9876, lá no seu artigo 3º, que alterou o artigo 29 da Lei 8.213, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários, disse que tinha que verificar todo o período contributivo. Ora, todo o período contributivo não está limitado a julho de 94. É toda a vida laboral do trabalhador. Então, vamos supor o seguinte, Madá, está aqui do nosso lado, ela tenha se aposentado em julho de 2020, 2019, ou seja, ela, na hora que ela, aliás, antes de 2019, foi 2017, 2016, ela pediu a aposentadoria, conseguiu. Como foi feito o cálculo do benefício pelo INSS? Ela pegou todos os salários de contribuição de julho de 94 para cá, verificou quais os maiores e calculou a média dos 80% maiores salários. Beleza. Encontrou um valor, ela aposentou-se. Só que, Madá, tá, por algum motivo, antes de julho de 94, tem base de cálculo, tem remunerações maiores do que pós-julho de 94. Com isso, é possível ingressar com uma ação judicial pedindo a revisão da vida toda, tá, para que ela possa pegar todos os salários, encontrar uma nova média e, com isso, aumentar o valor do benefício que ela conseguira já. Lembrando, quais são os requisitos? São 2 requisitos importantíssimos. Primeiro, a aposentadoria ter acontecido antes de 13 de novembro de 2019, que foi a época em que aconteceu a emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência feita pelo governo Jair Bolsonaro. E enquanto que esse tempo de aposentadoria seja inferior a 10 anos. Ah, por quê? Porque depois de 10 anos existe a previsão na legislação previdenciária de que você perde o direito de pedir uma revisão do ato que concedeu o benefício. Isso, inclusive, é questionável, porque é uma nova situação que está sendo veiculada. Mas, hoje, em regra, está sendo estabelecido que o prazo decadencial é de 10 anos. Então, essa pergunta aqui, o que acontece com as pessoas que têm mais de 10 anos de aposentado não têm direito à revisão?
Infelizmente, se tem mais de 10 anos de aposentado, tá, o entendimento atual é que não tem direito. Tá? Mas existem algumas teses no sentido de que, como isso é um fato superveniente, tá, a gente pode questionar, juntamente aos juízes federais, de que essa nova regra pudesse ser aplicada mesmo que as pessoas tenham mais de 10 anos de aposentado. Afinal de contas, tá, quem tem 12 ou 13 ou 14 anos de aposentado não sabia dessa possibilidade, não aventou para essa possibilidade, não teve acesso a informações pelos institutos de previdência que cuidaram dessa primeira questão, né, das associações. Então, essas pessoas serão alijadas do direito caso elas tenham contribuições maiores. Isso é uma situação que provavelmente a Justiça vai ter que se posicionar. Ok. Para se aposentar, o segurado deve contribuir quais as possibilidades de contribuição? Muito bem. Tá? Há pouco eu mencionei que nós temos dois grupos de beneficiários, os segurados e os beneficiários dos segurados. Os segurados, eles são obrigados a contribuir. Então, quais são as espécies de segurados? Nós temos duas espécies, basicamente. Os segurados obrigatórios, aqueles que não podem fugir, têm que contribuir. Por exemplo, eu sou empregado, como empregado, tá, já sofro o desconto da contribuição previdenciária no meu contra-cheque. Tá? Outras situações existem, como o sócio de empresa, o trabalhador autônomo, tá? O pescador artesanal, o segurado especial. Tá? São pessoas que têm formas diferentes de contribuir. Tá? Então, o empresário, tá? Ele vai contribuir como? Ele vai contribuir em cima do valor que ele mesmo determina como remuneração pelo trabalho que ele executa na empresa, que é o chamado prolabore. Então, ele vai contribuir de que forma? Ele vai contribuir um percentual em cima daquela remuneração. Já o empregado, ele tem faixas salariais. As faixas salariais hoje são 4. Elas variam de 7% até 14%, que são aplicadas cumulativamente, e quem ganha até R$ 1.302, que é o salário mínimo, paga 7,5%. Os demais é uma variação entre 9% e 14%. Vai depender da remuneração desse trabalhador. Já existem outras formas de contribuir, Madá, que faz com que as pessoas possam ser incluídas no sistema previdenciário. Por exemplo, uma dona de casa que não tem nenhuma atividade remunerada, ela pode contribuir para a Previdência? Não só pode, como deve. Como deve. E ela vai contribuir de que forma? Ela vai contribuir, se estiver dentro desses requisitos legais, com 5% do salário mínimo, que é um valor palatável, pelo menos. Né? Então, essas pessoas... E, às vezes, é a falta de informação para a própria dona de casa, né? Isso. Então, a dona de casa pode contribuir. Agora, lembrando, tem um requisito. A renda familiar, ela tem que ser de até 2 salários mínimos para que ela possa contribuir com 5% do salário mínimo. E ela tem que comprovar isso perante o INSS para poder garantir que aquela contribuição vai gerar o direito previdenciário, o benefício, a prestação previdenciária. A outra possibilidade é quem tem um microempreendedor individual. Quem é microempreendedor individual tem lá o CNPJ e contribui também com 5% do salário mínimo. Esses dois segurados, a dona de casa, que é facultativa, e o MEI, que é segurado obrigatório, tá? Eles perdem o direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ela só pode se aposentar por idade. No entanto, com a reforma feita em 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição é uma prestação em extinção, tá? A não ser que tenha novas mudanças. Né, que estão sendo programadas aí pelo novo governo. E a outra forma de contribuir eu nem sou dono de casa, nem sou MEI, mas eu trabalho e eu sou trabalhador de baixa renda. Eu faço essa declaração como trabalhador de baixa renda e contribuo com 11% do salário mínimo. Isso vai garantir também a aposentadoria por idade, tá? No valor que, dependendo da contribuição que eu fizer. E os demais trabalhadores, o empresário, 20% da contribuição, o autônomo 20%, o empresário 11% e mais a contribuição empresarial que acontece. As empresas contribuem com 20% sobre o que paga ao sócio. Eita, que é a informação! Muito. Outro dia um amigo me perguntou se podia contribuir por fora para melhorar o valor da aposentadoria do INSS. Isso é possível? Isso é uma pergunta que muitas vezes chega até a mim também. Tá? O que acontece? A contribuição previdenciária, meus amigos e amigas que estão nos ouvindo, é um tributo. Como tributo, ele tem que ter 3 características. Primeira característica, aconteceu o fato gerador da obrigação de pagar.
Qual é o fato gerador da obrigação de pagar? Eu receber uma remuneração pelo trabalho efetuado. Segundo, a base de cálculo. E terceiro, a alíquota. Vamos nos ater ao fato gerador. Ora, eu sou empresário. Como empresário, eu atribuo a mim um prolabore de um salário mínimo, R$ 1.302, certo? Eu posso contribuir por fora para aumentar a minha aposentadoria? Não. Porque qual é o fato gerador dessa nova contribuição? Eu quero contribuir como facultativo. Ora, mas se você é um segurado obrigatório, já não é mais facultativo. Então, você não pode, como segurado obrigatório, contribuir como facultativo. A mesma coisa pode acontecer com um servidor público. Vamos dizer que um servidor público federal, como eu fui até pouco tempo, me aposentado, graças a Deus, na Receita Federal, e era servidor federal. Eu poderia contribuir facultativamente no INSS para obter uma aposentadoria? Não, porque eu já era segurado obrigatório de um determinado regime previdenciário. Claro que se eu trabalho, tá, em outra situação, além desse regime próprio, a gente pode pensar numa contribuição obrigatória e nunca por fora. Então, é possível ter mais de uma aposentadoria pelo INSS? Não, pelo INSS você não pode ter mais de uma aposentadoria, você só pode ter uma única aposentadoria, é o chamado de princípio da filiação única. Você pode ter mais de uma aposentadoria quando você tiver vínculos concomitantes com outros regimes. Eu vou dar um exemplo, tá? Uma ADA, caríssima professora, tá? Que vive militando nessa área, ela, supondo que ela seja professora do Estado do Ceará e também professora de uma entidade privada. Como professora do Estado do Ceará, ela vai contribuir para o regime próprio de previdência do servidor público estadual. E, como professora de um estabelecimento privado, ela vai contribuir para o INSS. Ela vai ter direito a 2 aposentadorias, uma pelo INSS e outra pelo regime próprio. Ora, a Constituição, no seu artigo 37, permite que algumas atividades eu possa ter 2 vínculos de emprego com o próprio Estado. O exemplo mais clássico são os profissionais da área de saúde. Então, o profissional da área de saúde pode ter um contrato com o Estado e outro com o município. Ele vai ter 2 aposentadorias, uma pelo Estado e outra pelo município. Ora, mas se, além disso, eu exerço uma atividade particular, tá, vamos agora trazer o médico aqui na situação, né? Trabalha para o Estado, trabalha para o município e tem uma clínica. E tem a clínica particular dele, que ele contribui para o INSS. Ele vai ter direito às 3 aposentadorias. Agora, pelo INSS, ele só vai ter direito a uma só. Mesmo que ele tenha 2 ou 3 atividades, como geralmente acontece com professores, que tem 3, 4 locais de ensino, recebe remuneração pelos 3, 4, mas ele está contribuindo para um único regime, que é o regime geral. E, nesse momento, ele vai contribuir para um único sistema e ter uma única aposentadoria. É muita informação. É possível receber aposentadoria e pensão pelo INSS? Sim, tá? Tem essa diferença? Né? O que é que acontece? Com a Emenda Constitucional 103, que teve a reforma, né? Então, a proibição de você receber, tá, integralmente, tá, a aposentadoria e a pensão no mesmo regime previdenciário, e até mesmo em regimes diferentes. Então, veja bem, se você está aposentado, tá, e tornou-se, tá, embora aposentado, tornou-se viúvo, tá, e vai ter a pensão da mulher que acabou que foi a óbito, né? Então, nessa condição, o que vai acontecer, tá? Ele vai ter a aposentadoria e ele vai verificar qual é o benefício de melhor benefício para ele, a própria aposentadoria ou a pensão. Se a aposentadoria dele for maior do que a pensão possibilitada, então ele faz a opção por receber 100% da aposentadoria e um percentual em cima do valor da pensão, certo? Do mesmo jeito, poderia ser o inverso, né? A pensão ser mais vantajosa, aí ele opta para receber 100% da pensão e um percentual da sua aposentadoria. Inclusive, Madá, e está existindo o ministro da Previdência Social andou falando, também já andou levando carão por conta disso, e eu não sei como é que vai realmente acontecer, a gente vai ter que estar observando, é que há uma tendência de uma alteração, não só da idade da mulher, como também da possibilidade da aposentadoria. Porque, olha, se você ficar só com a pensão, tá? A pensão hoje ela é 60% do benefício que o falecido recebia.
parte-se do princípio, e ao meu ver equivocado, de que a ausência daquela pessoa, as despesas da casa diminuem. E que muitas vezes não acontece. E não acontece. Você continua pagando o aluguel do mesmo jeito, tá? Pagando a alimentação quase do mesmo jeito, porque está faltando apenas uma pessoa. Então, essa alteração que foi feita pela emenda constitucional 103, eu entendo que foi muito drástica, trazendo um grave prejuízo para os pensionistas. Ok. Eu acho que a gente vai dar um breve intervalo. É um breve intervalo e a gente volta já já com Fala Madá sobre a aposentadoria. O que muda em 2023? PPCL Conceito, uma das maiores lojas de acessórios e smartphones do Ceará. Aqui na PPCL Conceito, além de atendimento, uma loja conceito e a maior variedade, você vai encontrar tudo o que você não encontra em nenhum outro lugar. Então quero te convidar para vir para cá, para PPCL Conceito, no Shopping Rio Mar Papicu, primeiro piso. E olha, estamos com grandes promoções em smartphones e acessórios. E eu ainda tenho que te falar de uma grande promoção que você não pode ficar de fora. Atenção, se você tem a carteira de estudante da EAEB, você tem um super desconto na compra do seu smartphone aqui na PPCL Conceito. E também tem descontos em todos os acessórios da loja. Eu quero te convidar para vir conhecer esse mundo de acessórios incríveis. PPCL Conceito. Tudo que você não encontra em nenhum outro lugar tem para você aqui e com muita qualidade, além daquele precinho e as facilidades que só a PPCL Conceito tem para você. Vem para cá, você também. A nossa casa deve ter a nossa cara. E para deixar cada cantinho ainda mais exclusivo, com bom gosto, requinte e personalização, aqui na Holanda, por Dulce Silveira, você encontra peças para criar ambientes perfeitos e do seu jeito. Venha nos visitar e experimentar o nosso delicioso chá mate ou saborear o nosso cappuccino, enquanto você decide como personalizar o seu cantinho. Olá, minha gente! Voltando aqui com o Fala Madá, falando sobre aposentadoria. O que pode mudar em 2003? E o nosso convidado é o Gilson Fernandes. 2003? Ah, o nós me corrigindo aqui, é ao vivo. Eu falei 2023. A aposentadoria, o que muda em 2023. O Noé aqui me corrigindo aqui. Aqui é ao vivo, minha gente. Vai dar essas coisinhas assim. E o nosso convidado é Gilson Fernando, auditor fiscal de Previdência Social. Ele é auditor aposentado pela Receita Federal, advogado, especialista em direito. Rapaz, o homem sabe de muita coisa. É só você entrar nas redes sociais dele, que depois a gente vai colocar aqui, né, Noé? A gente vai colocar as redes sociais do Gilson. Vamos lá, mais uma pergunta, Gilson. Determinada pessoa é aposentada, mas devido às suas necessidades continua a trabalhar. Ele continua obrigado a contribuir? Isso é uma questão quase que de reclamação uníssona, porque as pessoas reclamam bastante. Poxa, por que eu vou contribuir para a Previdência se eu já estou aposentado? Se eu estou aposentado, por que contribuir novamente, né? Então, como a pessoa que está aposentada e volta a trabalhar ou continua trabalhando no mesmo emprego,
ele continua classificado, de acordo com a legislação, como um segurado obrigatório. Como segurado obrigatório, ele vai estar, como o próprio nome já o diz, tá? Fadado a ter que fazer o recolhimento. Como empregado, torna-se até mais difícil, porque o próprio empregador vai reter a contribuição por ele devida. Como autônomo, geralmente as pessoas como autônomo acabam deixando de recolher, não deixam de lado, não se preocupam muito, né? Até porque também sabe-se que no momento em que essa pessoa tiver uma doença ou tiver um acidente, com certeza ele não vai ter direito a nenhum outro benefício, porque ele já está recebendo o benefício de aposentadoria. Existe, e eu espero que nesses próximos anos esse projeto que está no Senado possa dar sequência, da possibilidade de retornar um benefício que acabou em 95, que era a questão do pecúlio, né? O que era o pecúlio? A pessoa estava aposentada, né? Continuava trabalhando, continuava contribuindo, mas aquela contribuição gerava um valor, tá? Para que quando essa pessoa resolvesse não mais ou não pudesse mais trabalhar, ele poderia recuperar esse valor para melhorar a sua condição social ou até empreender em alguma coisa. Então, isso foi extinto, tá? Mas existe a possibilidade, existe projeto de lei que a pessoa, depois de algum tempo de contribuição, está previsto 36 meses, ela vai poder recuperar o valor que foi retido da contribuição dela no salário dela mês a mês, já que não vai gerar para ela mais nenhum benefício e nem tem direito e nem vai possibilitar uma revisão. Então eu posso revisar meu benefício, né, que eu estou contribuindo. Olha, me aposentei, tenho já 10 anos de aposentado, tenho 10 anos contribuindo porque eu continuo trabalhando. Eu tenho direito a uma revisão por conta disso? E a resposta, infelizmente, é não. Então, é interessante até pensar, né, porque a gente sabe muito bem que está caminhando a nossa pirâmide, né, do envelhecimento, do etarismo, né, que junto tem o etarismo, e aí a pessoa fica muito perguntando, eu sou aposentada, e como é que eu vou trabalhar, né, como é que eu posso trabalhar, como é que fica essa questão, pode ser CLT, não pode ser CLT? A gente vê muita pergunta em relação a isso. Eu estou aposentado, mas eu quero trabalhar, como é que tu pode explicar isso aí? Posso, claro. Não há nenhum impedimento legal para que o aposentado volte ao trabalho, de jeito nenhum. Só existe um senão. Na lei não tem sempre isso, né? Você pode fazer isso, caso contrário, ou se não, ou desse modo. Então, uma das situações é a chamada aposentadoria por incapacidade permanente, antigamente denominada aposentadoria por invalidez, até pela questão. Se você está inválido para o trabalho e o INSS reconheceu que você não podia mais trabalhar, como é que você pode agora obter um trabalho, obter um posto de trabalho? Então, é impossível, né? Entendi. Então, por conta disso, é o único vedação, é a única proibição, se você se encontra aposentado por invalidez, era o termo antigo, ou aposentadoria por incapacidade permanente, que é o termo atual, você não pode voltar ao trabalho, porque se você voltar ao trabalho, o INSS vai caçar o seu benefício. Mas aí, em outro caso, por exemplo, a gente vê muito gente aposentada trabalhando, né? Então não tem Não tem nenhum óbvio. Aí volta para a CLT, pode voltar para a CLT e não pode. atrapalha nada a minha aposentadoria, no caso. E pode acontecer até o seguinte, você ser servidor público por um longo tempo, né? Eu tenho um caso de um cliente que entrou no serviço público com 20 anos, são 55 anos, tá? Ou seja, depois de 35 anos de trabalho, ele aposentou-se pelo serviço público e depois ele continuou trabalhando noutra atividade e agora, depois de mais 15 anos de contribuição no INSS, ele está obtendo o benefício da aposentadoria por idade no INSS. Por quê? Porque ele contribuiu para 2 sistemas. Um determinado período, cumpriu o requisito, aposentou-se, depois ele continuou a atividade num outro regime previdenciário. Teve um período, inclusive, que foi concomitante, ele contribuía tanto para o regime próprio como para o regime geral, e hoje, próximo mês, ele está completando 65 anos de idade, ele vai ter direito à aposentadoria por idade pelo INSS e vai manter a aposentadoria dele pelo regime próprio que ele se aposentou, que é no servidor público federal. Eu pergunto isso porque a gente está vendo muito, eu que sou da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a gente vê muita gente se aposentada e voltando para o mercado. Ou então tendo a problema do etarismo, né, que é o preconceito contra a idade madura, e buscando isso. E a gente sabe que vai ter essa necessidade e que o mercado vai ter que abraçar esse pessoal, né?
Em termos de mercado, eu concordo completamente. O mercado tem que abraçar. Abrir os olhos para isso. A única situação que seria interessante nós alertarmos para os nossos representantes, né, no Congresso Nacional, é que essas pessoas que retornam à atividade são obrigadas a contribuir e elas não vão ter de volta nada dessa contribuição, né? Porque nem um momento que ficar doente vai poder receber um auxílio-doença. Sofrer um acidente também não vai poder receber. Por quê? Porque já recebe um benefício previdenciário e não pode, de acordo com a lei previdenciária, acumular 2 benefícios, né, que substituam a renda. Então, seria interessante que se pensasse, né, que essas pessoas que voltam ao mercado de trabalho, até por necessidade, porque a aposentadoria, muitas vezes, ela sofre esse reajuste, mas o reajuste não é suficiente para manter o poder de compra, e as pessoas, para manter o seu status quo, retornam, trabalham, e, ao fim, quando ele diz assim, olha, não aguento mais, tenho que pendurar as chuteiras, né, não tenho mais o que fazer, aí ele verifica que ele vai ficar recebendo aquele aminguado vencimento daquela aposentadoria que, em alguns momentos, e eu tenho alguns casos disso, tá, em que as pessoas se apressaram para se aposentar, não fizeram um planejamento previdenciário, e aí se aposentar, vou me aposentar de qualquer jeito, vou me aposentar porque vão acabar a aposentadoria, vão acabar... Teve gente que se aposentou de forma proporcional e hoje está sofrendo na carne a dificuldade porque o benefício não atende às suas necessidades, né? Não atende às suas necessidades. E, inclusive, é interessante que as pessoas pensem isso. Façam um planejamento previdenciário. Planejar a sua aposentadoria é muito importante. Mas eu sou empregado, como eu posso planejar? Você pode planejar não pelo valor que você vai contribuir, mas quando que você vai se aposentar. Porque são 2 aspectos que você tem que observar. Primeiro, como contribuir para não contribuir mais do que necessário, e quando aposentar, para você não ficar muito tempo contribuindo sem ter de volta aquilo que você contribuiu. E em questão desse planejamento, você dá essa consultoria ou você faz essa... Sim, tá? Nós fazemos, tá? E estamos abertos aí para que aquelas pessoas que quiserem, a gente vai depois deixar o nosso endereço aí e vocês podem fazer um planejamento previdenciário. O que é o planejamento previdenciário? É você saber como é que está a sua situação hoje contributiva, o que é que eu posso melhorar nessa contribuição para obter o melhor benefício e quando que eu vou me aposentar, né? E a pergunta que mais se faz é quando é que eu vou e com quanto? E com quanto, quando é que eu vou e com quanto. Essa contribuição vai gerar alguma espécie de benefício para este aposentado? Não, é aquilo que a gente estava comentando, né? Infelizmente, ele volta a contribuir, continua a contribuir, mas não gera nenhum benefício. E existe, como sempre na legislação, exceções, né? Qual é a exceção? Então, vamos supor, tá, que eu vou usar você como exemplo, Madalena. Tá? Madá esteja aposentada, tá, e ela voltou a trabalhar e ela, imitando a Cláudia Raia, ficou grávida. Tá? E como grávida vai ter direito ao salário maternidade. Né? Mas já está aposentado assim, mas o salário maternidade vai ter direito. A previsão legal que, neste aspecto, tá, a contribuição vai servir para você receber o salário maternidade, mas tão somente. Também poderia ser o salário família, né, se adotasse uma criança também. Ok. A aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir? A aposentadoria por tempo de contribuição pura, tá, como prevista na Constituição, acabou. Não existe mais. O que existem agora são as chamadas regras de transição, onde você precisa ter tempo de contribuição e idade. Então, as regras de transição são pelo menos 4 regras de transições. Tá? Uma, pedágio de 50%. Tá? A outra, pedágio de 100%. Outra, a redução da idade e a soma de pontos. Então, são 4 situações que, no planejamento previdenciário, você vai ter que verificar qual dessas regras de transição vão ser compatível com a tua vida previdenciária. Então, você vai verificar, por exemplo, a regra da pedágio de 50%. Para essas regras de transição, uma dos requisitos obrigatórios é ser filiado da Previdência antes de 13 de novembro de 2019. Portanto, quem se filiou à Previdência pós 13 de novembro de 2019 não se aplica nenhuma regra de transição. Mas quem já se filiou antes, que já tinha contribuições antes, mesmo que tenha perdido momentaneamente a qualidade de segurado, vai poder usar as regras de transição. Então, a primeira delas, pedágio de 50%. O que é um pedágio?
é um período que você paga a mais para poder aposentar-se. Então, vamos supor, tá? Eu tinha 34 anos de contribuições em novembro de 2019, faltava-me 1 ano de contribuição para me aposentar. Então, eu vou contribuir aquele ano e mais 50%. Na regra do pedágio de 100%, eu vou ver quanto tempo faltava para atingir o mínimo de 35. Tá? Faltavam 5 anos. Então, eu vou contribuir os 5 anos e mais 5, que é a regra de 100%. É 100%. Tá? E tem a questão da idade e a soma de pontos, que aí, cada caso, a gente tem que analisar. Que a soma de pontos é tempo de contribuição e idade. Então, tem que ter uma pontuação mínima, né? Então, essa pontuação, inclusive, vai mudando ano a ano até atingir, para o homem, 105 pontos e para a mulher, 100 pontos. Ok. Olha, nós estamos já quase chegando no final aqui do Fala Madá, né? Falando sobre a aposentadoria que muda em 2023, nós. Acertei, né? Mas, olha lá, o que acontece com o trabalhador que está doente, mas não pode fazer a perícia para obter o benefício por incapacidade temporária, nem voltar a trabalhar? Fica sem receber o salário? A gente tem chamado esse tipo de situação, Madá, de um vácuo legislativo, né? Tá? A pessoa vácuo legislativo. A pessoa fica numa situação que a legislação não ampara, né? Então, o exemplo, o trabalhador sofre um acidente, né? Tá? Fortaleza é campeã em acidentes de moto, né? Então, a pessoa estava indo no seu trabalho, né? Fazer a sua entrega lá nos diversos aplicativos e, no caminho, sofreu um acidente, tá? E o médico já examinou e disse que ele vai passar pelo menos 90 dias parado no estaleiro, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pedir uma perícia médica, né, para o INSS. A Previdência tem até buscado, e aí a gente não pode falhar nesse aspecto, em permitir que as pessoas, né, com o atestado médico, entram no aplicativo e até conseguem um benefício no valor mínimo por um determinado tempo para atender a necessidade imediata. Mas, se ele não conseguir, tá, marcar a perícia, tá, tentou hoje, em janeiro, dia 16 de janeiro, está marcado para março. A empresa paga os 15 primeiros dias, caso ele seja empregado. Né? E depois, do 16º dia, até o dia da perícia médica, o que vai acontecer? Tá? Ele não vai ter condição de trabalhar e nem a empresa não vai pagar. Mesmo que ele se sinta capaz de trabalhar, ele vai voltar para a empresa vai mandar ele ao médico do trabalho. O médico do trabalho vai dizer, não, você não tem condição de trabalhar, volte, mas eu não posso ficar sem receber. Então, fica uma situação difícil. A gente tem orientado algumas empresas da consultoria que, em alguns casos, você, dependendo da situação que você tem que analisar, né, você pode até antecipar alguma coisa para depois recuperar do trabalhador. Tá? Mas isso depende muito da relação de confiança entre empregador e empregado. Né? Então, na verdade, ele vai ficar um período até que a Previdência Social faça a perícia médica, ficar sem receber. Quando a perícia médica acontecer e o perito reconhecer a incapacidade para o trabalho, ele recebe todos os valores. E se ele não reconhecer incapacidade? Infelizmente, se ele não reconhecer incapacidade, aí você vai ficar sem receber ou vai procurar um advogado, a defensoria pública, no sentido de tentar obter com provas de que a incapacidade existia e que ele realmente não tinha como trabalhar. Incrível. Olha só, gente, mais um Fala Madá, né, trazendo a aposentadoria, o que muda em 2023. Eu espero ter contribuído com alguma coisa ou alguma, se tiver mais pergunta, só avisando que aqui nós estamos ao vivo pela Rede Multi de Comunicação, mas a gente está no YouTube também, Rede Multi, tem o nosso aplicativo Rede Multi TV, tem o site www.redemultitv.com.br e vai ficar gravado lá no YouTube da Madá Matos 1, viu? E aí você pode mandar alguma pergunta ou alguma dúvida ou buscar as redes sociais, que é bom colocar as redes sociais do Gilson, tá? Nós depois colocar a Gilson Fernando, para poder vocês tirarem alguma dúvida. Pronto, já está aí ao vivo mostrando para o pessoal a rede social, né, dele. Vai dar até um curso aí já, né? Todo aí mostrando suas redes sociais, como vocês entrarem e fazer pergunta sobre a dúvida que você tiver, ou então o planejamento que você queira. Ou então a gente ouve demais o pessoal falar sobre aposentadoria. Geralmente, quando a gente vê, exatamente, a gente sabe mais ou menos a idade, né, do pessoal do público, e a gente fica conversando, e aí muita dúvida, aparece muita dúvida, Gilson. Eu queria só te agradecer por aceitar o meu convite,
né? E espero ter contribuído alguma coisa com vocês, que eu acho muito importante tirar essa dúvida. O Fala Madá está aqui exatamente para contribuir com todos vocês. Todo esse nosso público, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E, Gilson, suas palavras aí de despedida, de alô pro povo. Olha, eu sempre, desde quando eu ingressei na Previdência Social, no antigo IAPAS, né, eu entendo que tenho feito algum tipo de trabalho para a sociedade. E isso tem feito com que a gente entenda que o nosso papel social vem sendo cumprido. Então, aqui, do mesmo jeito, Madá, a informação não pode ficar restrita a nós mesmos. A gente tem que passar essa informação para o maior número de pessoas possível. Então, nós vamos ficar à disposição aí para você, para os amigos do Fala Madá. Fala Madá, para que chegue e diga assim, olha, estou precisando dessa informação, e a informação será com certeza passada. Foi um prazer estar com você e a qualquer momento que precisar, estaremos às ordens. Obrigado, obrigado. Gente, até a próxima, viu? Se liga aí no Fala Madá. Até a próxima, minha gente. Um beijo grande e um abraço bem arrochado. Valeu! Na web, em todo lugar, podcast Fala Madá.